Olá, meu nome é Gabriele, eu sou mestranda do programa de pós-graduação em História Política na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no Brasil, e eu venho trazer a apresentação do trabalho Mercadoria, Ideologia e Poder, um estudo de caso a partir de Frida Kahlo. E o presente trabalho tem como proposta a discussão acerca da ideologia como forma de poder, especialmente o poder de construir novas narrativas a partir da mercadoria. E não existe apenas um significado para o conceito de ideologia, especialmente porque ele é trabalhado em várias correntes diferentes. E aí o Terry Eagleton ele afirma que, de modo geral, uma linguagem central teve muito preocupada com a ideia de verdadeira e falsa cognição, né? Com a ideologia como ilusão, distorção e mistificação. Já uma outra tradição de pensamento, né, menos epistemológica que sociológica, se voltou mais para a função das ideias na vida social do que para o seu caráter real ou irreal. E aí, segundo ele, o termo ideologia, né, mesmo entre as várias definições que tem, parece fazer referência não somente a sistema de crenças, mas a questões de poder. E aí a gente também vai relacionar com a questão da luta de classes, especialmente porque a gente está trabalhando com o conceito de ideologia marxista, que também não é único, mas já é um parâmetro. E o Mesaros afirma, né, na sua obra O Poder da Ideologia, que nas nossas sociedades, né, tudo está impregnado de ideologia, quer a gente perceba, quer não. Aí, além disso, na nossa cultura liberal conservadora, o sistema ideológico socialmente estabelecido e dominante funciona de modo a apresentar ou desvirtuar suas próprias regras de seletividade, preconceito, discriminação e até distorção sistemática, como normalidade, objetividade, imparcialidade científica. E nessas sociedades, o discurso ideológico domina a tal ponto a determinação de todos os valores que, muito frequentemente, a gente não tem a mais leve suspeita de que a gente foi levado a aceitar, sem questionamento, um determinado conjunto de valores que poderia opor uma posição alternativa bem fundamentada, né, juntamente com seus comprometimentos mais ou menos implícitos. E aí a gente pode pensar, então, a gente pode colocar esses territórios de pensamento como algo em disputa. E aí, compreensivamente, né, a ideologia dominante para o Mesaros tem uma grande vantagem na determinação do que pode ser considerado um critério legítimo de avaliação do conflito, já que controla efetivamente as instituições culturais e políticas da sociedade, né? Mídia, escola, Estado, enfim. E pode usar e abusar abertamente da linguagem, porque o risco de ser publicamente desmascarado é pequeno, tanto por causa da relação de forças existentes, quanto ao sistema de dois pesos e duas medidas, né, aplicado às questões debatidas pelos defensores da ordem estabelecida. E mais uma vez, vale lembrar que os aparelhos ideológicos eles estão na mão da burguesia, do sistema capitalista, inclusive o mercado, principalmente o mercado. E esse, então, trabalha para a manutenção do status quo desde do pensamento da sua produção. Então fica claro para o Mesaros que o poder da ideologia não pode ser superestimado. Ele afeta tanto os que negam a sua existência, quanto os que reconhecem abertamente os interesses e os valores intrínsecos às várias ideologias. E aí o Mesaros afirma que, na verdade, a ideologia não é ilusão nem superstição religiosa de indivíduos mal orientados, mas é uma forma específica de consciência social, né, materialmente ancorada e sustentada. E, como tal, não pode ser superada nas sociedades de classes. E aí, uma vez que as sociedades em questão são elas próprias, né, internamente divididas, as ideologias mais importantes devem definir suas perspectivas, posições como totalizadoras em suas explicações e de outro como alternativas estratégicas umas às outras. Então as ideologias conflitantes de qualquer período histórico constituem a consciência prática necessária em termos de qual as principais classes da sociedade se interrelacionam, né? E até se confrontam de modo mais ou menos aberto, né? Articulando sua visão da ordem social correta e apropriada como um modo abrangente. Então existe uma disputa entre as classes dentro do pensamento ideológico. E para o Mesaros a ideologia, então, ela é determinada histórica e socialmente. E aí a gente
pega agora o Mikhail Bakhtin no Marxismo e Filosofia da Linguagem para debater a noção imagética da mercadoria, pensando na mesma como forma ideológica, porque ela tem linguagem. E aí a gente faz, então, a relação entre ideologia e filosofia da linguagem ou da própria linguagem em si. Né? E aí o Bakhtin afirma que as bases de uma teoria marxista da criação ideológica, dos estudos sobre conhecimento científico, literatura, moral, elas estão estritamente ligadas aos problemas da filosofia da linguagem. E ele afirma que tudo que é ideológico possui um significado e remete a algo situado fora de si mesmo. E em outros termos, né, tudo que é ideológico é um signo. E sem signo não existe ideologia, né? Um corpo físico vale por si próprio, não significa nada e coincide inteiramente com a sua própria natureza, né? Nesse caso não se trata de ideologia. Só que todo o corpo físico ele pode ser percebido como símbolo. É o caso, por exemplo, né, da simbolização do princípio da inércia, da necessidade da natureza, né, do determinismo, por um determinado objeto único. E aí qualquer produto de consumo, segundo Bakhtin, pode da mesma forma ser transformado em signo ideológico. Os produtos de consumo, assim como os instrumentos, eles podem ser associados a signos ideológicos, mas essa associação não apaga a linha de determinação existente entre eles. E aí a mercadoria, então, né, levando em consideração sua importância para a sociedade capitalista, e mais que isso para a sociedade do espetáculo, contém signos específicos, né, com significados específicos. E eu trago aqui a noção de sociedade do espetáculo do Guy Debord, onde ele afirma que toda a vida, né, das sociedades nas quais reinam as modernas condições de produção, né, se apresenta como uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo que era vivido diretamente se tornou uma representação. E o espetáculo ele não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediada por imagens. A sociedade do espetáculo, então, ela é muito importante para compreender a relação entre imagem, mercadoria e poder. E aí, considerado né, na sua totalidade, o espetáculo ele é ao mesmo tempo o resultado e o projeto do modo de produção existente. Não é um suplemento do mundo real, é uma decoração que lhe é acrescentada. É o âmago do irrealismo da sociedade real. E aí, sob todas as formas particulares, né, informação ou propaganda, publicidade ou consumo direto de divertimentos, o espetáculo constitui o modelo atual da vida dominante na sociedade. É a afirmação onipresente da escolha já feita na produção e o consumo que decorre dessa escolha. E forma e conteúdo do espetáculo são, né, de modo idêntico, a justificativa total das condições e dos fins do sistema existente. Então, Guy Debord afirma que o espetáculo domina os homens vivos quando a economia já os dominou totalmente. Ele nada mais é do que a economia se desenvolvendo por si mesma. Ela é o reflexo fiel da produção das coisas e a objetivação infiel dos produtores. E aí o Guy Debord fala ainda que quando o mundo real se transforma em simples imagens, as simples imagens se tornam seres reais e motivações eficientes de um comportamento hipnótico. O espetáculo como tendência a fazer ver, né? Por diferentes mediações especializadas. O mundo já não se pode tocar diretamente, né? Se serve da visão como sentido privilegiado da pessoa humana, né? Sempre que haja representação independente, o espetáculo se reconstitui. E aí que entra a internet, né, que se tornou uma grande vitrine para o mercado global. E aí o espetáculo, segundo Guy Debord, é o capital em tal grau de acumulação que se torna a imagem. E aí o princípio do fetichismo da mercadoria, né, a dominação da sociedade por coisas suprassensíveis, embora sensíveis, se realiza completamente no espetáculo, no qual o mundo sensível é substituído por uma seleção de imagem que existe acima dele e que ao mesmo tempo se fez reconhecer como sensível por excelência. O mundo presente, né, e ausente que o espetáculo faz ver é o mundo da mercadoria dominando tudo o que é vivido. E o mundo da mercadoria é assim mostrado como ele é, porque o seu movimento é idêntico ao afastamento dos homens entre si e em relação a tudo que produzem. E aí já é verdade, né, em escala universal, segundo Guy Debord, que é a referência original da mercadoria, referência que seu movimento prático confirmou a unificar a Terra como mercado mundial. E aí eu trago a ideia de que essa unificação foi feita especialmente através da internet, por conta da venda de mercadorias para o mundo inteiro. E o espetáculo é um movimento em que a mercadoria ocupou totalmente a vida social. E aí, nesse ponto, a ciência da dominação tem que se especializar, né?
E a partir daí a gente pode pensar o caso da pintora mexicana Frida Kahlo. Então a ideia é tentar compreender a partir do arcabouço teórico que eu acabei de falar, o que representa a modificação da imagem da Frida Kahlo. E a que serve essa modificação, né? Se tornando mercadoria e sendo vendida a nível mundial. E aí primeiro a gente tem que entender como que uma mulher latino-americana comunista não branca, pessoa com deficiência, se tornou uma mercadoria. Então eu trago aqui o estudo da Alane Souza, em que é afirmado, né, que no final da década de 80 se observam os primeiros esforços da mídia para incorporar nos anúncios publicitários as críticas do movimento feminista e que inúmeras pesquisas acadêmicas publicadas na década de 90 constataram a mudança gradativa da imagem da mulher da publicidade, né? Elas passaram a ser retratadas no ambiente de trabalho, aparentando ter mais autoridade e autonomia que nas décadas anteriores. E aí, as reivindicações feministas, então, elas se tornaram uma commodity da publicidade. E aí os anúncios publicitários passaram a incorporar, assim, né, argumentos relacionados ao poder, à liberação, à autoestima das mulheres. Então emergiu uma publicidade mais reflexiva que reposicionou os modos de endereçamento dos produtos às consumidoras e também o olhar masculino para o corpo feminino. E aí o revigoramento do discurso feminista na publicidade, analisado como commodity, é sempre um recurso para conquistar a atenção do mercado, sem perder de vista, obviamente, o seu maior objetivo, que é aumentar as vendas de uma determinada marca e de um determinado produto. Nessa publicidade afasta, né, os ideais coletivos. O feminismo aparece na publicidade de maneira domesticada, contendo sua crítica social e criando uma protagonista empoderada para realizar desejos individuais. E aí tem sempre uma construção do mito da beleza feminina, e como se buscar o corpo belo fosse um sinal de atitude da mulher moderna. E aí, a partir da década de 80, a mulher não é mais representada na publicidade como o imaculado anjo do lar. Mas ela passa a existir na contraditória associação, né, típica da sensibilidade pós-feminista entre feminismo e feminilidade. E aí a Frida entra aqui como uma imagem de mulher forte, mas que ela se transforma nessa mulher moderna, valorizada individualmente, tendo uma personalidade forte, mas dentro de uma estética totalmente padronizada. E aí ela, ao mesmo tempo, ela supre uma necessidade de uma determinada representatividade dentro do mercado, dentro de um bojo de várias mercadorias que são entregues ao mundo inteiro, mas para ela se tornar mercadoria, ela precisou ser despolitizada, ser embranquecida, a sua deficiência saiu do seu corpo e a sua bissexualidade muitas vezes é apagada. Então ela só pôde se tornar mercadoria por conta disso. E toda essa mercadoria dela, com esse novo simbolismo, tem uma ideia de construção de poder a partir dessa noção de corpo padronizado, que, embora seja uma mulher forte, ela vem amaciada por esse mercado e ela vem controlada por esse mercado que tem a intenção de vender, mesmo que atendendo a desejos de uma determinada desse commodity, né, que foi criado para a produção em massa de mercadoria de personalidades, né, de figuras históricas que não estão vinculadas ao mercado. Muito pelo contrário, que é o caso da Frida, que era marxista, comunista e era contra a sociedade de massas, do mercado, enfim.